dia, boa tarde! Como vão vocês? Eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença, um canal que se propõe a falar sobre nós, pessoas, sobre diferenças e diferentes e falar sobre nós. Nós que são aquelas situações complicadas, diferentes e muitas vezes difíceis que a gente enfrenta e que muitas vezes a gente consegue driblar e transformar essa situação diferente, transformar aquele nó da garganta, transformar o nó do peito em algo produtivo, né? Como é a arte do macramê, que transforma um conjunto de nós em tecido, em blusas que podem aquecer o nosso corpo, em cortina que podem aí controlar, né, manter a nossa privacidade. O suporte hoje muito famoso, né, os suportes de vaso que proporcionam que vasos fiquem pendurados no teto, no meio de um ambiente, decorando o nosso ambiente e suportando lá, segurando aquele vaso pesado de uma forma que nos agrade, certo? Bom, antes de começar a falar do tema de hoje, que eu acho que tem gente curiosa aí para saber o que nós vamos falar, eu, como sou uma pessoa com deficiência visual, gosto sempre de falar sobre o ambiente que nós estamos, o nosso cenário, embora seja sempre o mesmo cenário, e falar como eu sou, como eu estou vestida, porque embora eu seja a mesma pessoa, eu costumo sempre vir com uma roupa diferente para gravar. E por que eu repito? Por que eu persisto nisso, né? É porque, graças a Deus, nós sempre temos inscritos novos no nosso canal que pode não saber como que é o meu cenário, pode não saber como eu sou. E pode acontecer, como acontece às vezes comigo, de esquecer como é o cenário, esquecer como que eu sou, ou às vezes eu troco aqui o cenário, né? Então eu tô pensando aí em pessoas com deficiência visual como eu, que são curiosas como eu, ok? Então, eu sou uma mulher branca. Antes deixa eu falar a minha idade. Eu tenho 56 anos, sou uma mulher branca. Hoje eu estou vestida com uma blusa branca também, que tem um rendadozinho em formato de triângulo aqui à altura do busto. Eu estou no meu braço direito o meu famoso relógio Braille. Esse relógio tem um diferencial, né? Que eu levanto o vidrinho dele e passando o dedo aqui no ponteiro, na posição do ponteiro, próximo a onde ele está, em cima dos números, né? Que eu sei que horas são. E quem não sabe, não está acostumado com o relógio analógico, o ponteiro pequeno, o número onde ele estiver posicionado marca a hora e o ponteiro grande, o número onde ele estiver posicionado, marca os minutos. Tô falando isso porque outro dia eu tava conversando com uma pessoa, né, querida, e eu falei assim, ela falou que ela não sabe ler relógio analógico, que ela só sabe ler o relógio do celular. Então, só fica a dica aí, tá? Não tô menosprezando ninguém não, tá bom? Bom, então no meu braço esquerdo aqui, no meu pulso esquerdo está o meu relógio Braille, no meu braço direito, no meu pulso direito está a minha pulseira dourada. E eu quero agradecer a minha diretora, a dona Claudete, porque me ajudou a escolher esse conjuntinho tão lindo de bijuterias que eu comprei recentemente. Eu estou com um colarzinho e no colar são duas correntes, né? Ele tem duas correntes no pescoço aqui, 2 colares. O menor tem 3 coraçõezinhos dourados e o maior tem um coraçãozinho dourado também na ponta. O meu brinco, ele é bem pequenininho, só fica aqui na altura da orelha, porque ele não é pendurado. Geralmente eu gosto de argolas ou de brincos pendurados, esse é bem pequenininho, mas também dourado.
E eu estou com um óculos preto com detalhes dourados e estou com um batom rosa. Meu cabelo também tem luzes douradas e está amarrado para trás em rabo de cavalo. E o ambiente que nós estamos, eu estou sentada numa cadeira, à minha frente tem aqui uma mesa de madeira branca, atrás de mim tem uma parede texturizada, né? A gente passa a mão, eu tô passando a mão aqui na parede, ela é toda áspera e a parede também é branca. E aqui do meu lado, acompanhando aqui, ouvindo a minha fala junto com a Isa, a coruja, nossa corujinha, que eu tive coragem de perguntar pra Isa e ela não é marrom. Marrom pra mim é uma cor escura e na verdade ela é um tom claro, um tom bege, né? Bem clarinho, ok? Então, primeiro quero agradecer aí a minha colega de trabalho, a professora de inglês, professora Rosane, que entrou no meu canal e toda vez que me vê, fala que viu o vídeo, que gostou. Hoje ela comentou que não conseguiu ainda terminar de ver o vídeo da semana passada, mas aí ó, gente, façam como a Pro Rosane, comentem, mas eu quero que vocês comentem aqui no nosso canal, porque pro YouTube, essa movimentação aqui na área dos comentários faz a diferença, faz com que ele distribua para outras pessoas, né? Porque ele vê que tem muita movimentação, então ele distribui. E também lembra, aí depois eu vou falar, reforçar, né? Lembrar de, além de fazer um comentário ou dar um coraçãozinho para eu saber se vocês estão gostando. Faça um comentário, se não gostar também não tem problema, pode comentar, Regina, não gostei, você falou errado tal coisa, a pronúncia era assim, era outra, pode comentar aqui nos comentários aí do canal, tá bom? Na área aqui do nosso canal, Nós da Diferença. Lembre de dar o seu gostei, porque o YouTube também gosta disso. Só reforçando, uma colega uma vez falou assim, que o gostei, o número de inscritos, se eu estava monetizando, se eu estava ganhando algum dinheiro. Não tenho interesse de ganhar dinheiro pelo YouTube. Meu interesse pelo YouTube é dar informações sobre um mundo diferente, que é o mundo da pessoa com deficiência visual, que é o meu caso particularmente, mas eu posso trazer outras pessoas com outras deficiências aqui para vir falar, outras questões diferentes e falar aí sobre como nós driblamos, né? Mesmo sendo diferentes, como que nós conseguimos transformar os nós da nossa vida em situações mais confortáveis, em teias que levem a gente a progredir e sempre andar para frente. Como que a gente pode, nós, pessoas, podemos ressignificar os nossos nós e transformar aqueles nós que às vezes nos travam em nós produtivos, ok? Então agradeço mais uma vez aí a professora Rosana, agradeço a todos vocês que estão me assistindo e agradeço aí aqueles que estiverem fazendo o comentário, elogiando ou mesmo criticando ou dando sugestões, ok? Aguardo vocês então. Lembrando que sempre tem um texto descritivo aqui no nosso canal, aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, a Isabela sempre faz o favor de colocar fixado aí um texto explicando do que eu estou conversando com vocês no mês ou naquele vídeo, ok? Acesse aí também para você ficar sabendo um resumo aí, uma sinopse do nosso tema. Bom, chega lá de blá blá blá, que eu acho que tem muita gente ainda curiosa sobre o que eu vou falar hoje, né? Então eu quero terminar hoje é a última quarta-feira, né? Nosso último vídeo do mês de maio de 2024. E eu quero terminar aqui o assunto mãe, né? O ano passado eu comecei esse canal no dia 10 de maio, também era muito próximo ao Dia das Mães, né? E eu, no Dia das Mães, eu
gravei, quem quiser olhar aí na playlist, tá? Tem aí a playlist de homenagens, né? A minha primeira homenagem foi uma poesia que eu aprendi a ensinar, né? No curso de teatro que eu fiz com o professor Alex Sorlino, me ensinou a dramatizar ou a ensinar a poesia para a minha mãe, que eu fiz questão de homenagear no nosso primeiro programa aí, que começou em maio, né? Na verdade, o primeiro dia Dia das Mães, que o meu canal estava no ar, né? E o nome da poesia é Para Sempre. O autor da poesia é o grande aí poeta, né, brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, né? E Para Sempre fala de que mães são para sempre e que mãe não morre nunca. Quem dera, a minha morreu, eu tinha só 14 anos, né? Então já fazem aí 42 anos, 42 não, 42, eu tô com 56, eu ia falar 46, 42 anos fazem que a minha mãezinha faleceu, eu tinha só 14 anos, mas foi graças a esse afastamento que nós tivemos que fez com que eu crescesse, que eu fosse buscar ajuda, que eu aprendi muitas coisas, que eu sei que se ela estivesse comigo, como uma mãe afetuosa e carinhosa que ela era, ela ia fazer por mim, né? Para mim e por mim. E muitas vezes ia me poupar de fazer, de ter um esforço. Então eu agradeço muito a Deus pelo período que eu estive com ela e agradeço muito a Deus também a oportunidade que ela me deu de ter nascido, né? E então, a semana passada, a primeira semana que eu falei sobre o Dia das Mães, eu falei sobre o significado de ser mãe, a importância que é a nossa mãe, né? E eu também questionei no texto que está aí na descrição, no texto de divulgação, no primeiro comentário desse vídeo, né? Que foi ao ar no dia 15 de maio, foi o dia que eu falei sobre o significado da mãe, a importância da mãe, e tem um texto aí, né, na descrição do canal, do vídeo, fixado no primeiro comentário aí, dos comentários do vídeo, né, e foi também um texto que eu divulguei para minha lista de transmissão, né, falando da importância e do significado de ser mãe. E eu questiono você, né? Você é mãe? Como é a sua mãe? Como você caracteriza? E qual o significado da sua mãe para você? E você é mãe? Eu descobri pelo elogio de uma querida amiga, Desirê, né, que eu não sou mãe biológica, mas eu sou mãe de algumas pessoas as quais eu tenho muito carinho e as quais eu dou muita atenção. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. A meu respeito. Como é importante estar aí, então, mostrando para vocês os seus comentários e a participação de vocês aqui no nosso canal. A minha amiga Desirê, como minha amiga, me mandou no meu particular, mas foi uma coisa que me alertou. Eu sempre dizia que eu não sou mãe biológica, mas de acordo com o significado de mães, né, eu posso ser uma mãe. Eu falo que eu sou uma mãe postiça porque também não adotei ninguém, mas às vezes eu tenho que fazer um papel de mãe aí, aquela mãe que dá carinho ou aquela mãe que tem que ser firme, exigente e ajudar o crescimento de vocês, de algumas pessoas próximas a mim, né? E também esse vídeo foi no dia 15, né, de maio. E os meus vídeos costumam sempre ir às quartas-feiras. Esse é o meu propósito inicial, sempre às quartas-feiras, à noite, às 20 horas. É por isso que eu dou boa noite, bom dia, porque existem pessoas que eu sei que assistem fora do Brasil, né? Eu tenho uma pessoa, a Sofia, que tá lá na Austrália, a Cristina Graça, que tá, acho que em Moçambique, o Lino, meu querido amigo Lino, que tá lá em Portugal, eu não lembro bem o nome da cidade,
amiga Aldília, que eu espero que esteja me assistindo, tá eu esqueci o nome dela, da cidade dela, Alveiros, acho que é isso. E também tem pessoas em outros lugares também, imagino, e se você quiser aproveitar aí e falar onde que você está, se você está no Brasil, em alguma cidade daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, se você está em outra cidade, em outro estado ou até mesmo em outro país. Então, eu particularmente assisto todos os meus vídeos e eu nunca assisto na hora que ele vai no ar, eu sempre assisto de madrugada, em outro horário, durante o dia. Por isso que eu falo bom dia, eu falo boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Explicando aí, né? Por que eu falo assim? Porque vocês podem estar assistindo nos mais diversos horários aí, nos mais diversos locais desse planeta. Então, voltando aqui ao assunto de mãe, né? Falar um pouquinho no dia 23, foi o nosso segundo vídeo falando sobre o outro lado da maternidade. Só que dia 23 foi uma quinta-feira, nós tivemos um probleminha técnico aí que a gente conseguiu ajustar a tempo e colocar o vídeo, ao invés de colocar no dia 22, colocar no dia 23, na quinta-feira. Mas eu vou me esforçar que sempre, eu e com a ajuda da Isa, é claro, vamos nos esforçar sempre colocar vídeo novo a todas as quartas-feiras, certo? E nesse segundo vídeo do mês de maio, que eu falei sobre mães, eu quis falar um pouquinho com vocês sobre o outro lado, né, os bastidores de ser mãe. Porque, embora muitas vezes a sociedade exija que a gente seja perfeita, maravilhosa, a melhor mãe do mundo, né? Nós somos seres humanos e seres humanos falham, seres humanos sentem dor, seres humanos sentem cansaço, seres humanos não sabem tudo. E eu devo lhes dizer para todos aqueles que têm filhos ou que não têm filhos, mas todos nós somos filhos, filho não vem com manual. Então, eu devo ter sido uma filha muito difícil, tenho certeza. Principalmente com meu pai, porque eu discutia muito com meu pai. E pra minha mãe também, né? Sei que meus irmãos foram filhos difíceis, sei que existem muitos outros filhos difíceis aí, né? Então, filho não vem com manual. Se uma mãe tiver, tenho certeza. Hoje em dia a gente não vê tanto, mas, por exemplo, a minha sogra teve 10 filhos. E cada filho será um filho diferente, embora o casal seja o mesmo. Parecido um pouco com os dedos das nossas mãos, né? E nós temos 5 dedos em cada mão e cada dedo é um diferente do outro, né? E eu lembro que uma vez eu estava ouvindo um comentário de um padre muito conhecido aqui no Brasil, Padre Zezinho, conversando com uma mãe, e ela chorando muito, né? Ela falou que ela tinha 5 filhos e que um desses filhos tinha se desviado para as drogas, e ela chorando, ela falou: padre, eu não sei o que eu faço, não sei onde foi que eu errei para que esse filho se desviasse e fosse para as drogas, e porque eu criei todos os meus filhos, todos os meus 5 filhos igual. E o Padre Zezinho me falou uma frase que ficou muito marcada na minha mente, né? O erro da senhora foi ter tratado os seus 5 filhos igualmente. Por quê? Porque os nossos filhos, e cada pessoa, cada ser humano, cada um de vocês que estão aqui me assistindo, cada um de nós somos diferentes e merecemos sim ser tratados diferentemente, né? Então ele deu o exemplo do dedo das mãos, e aqui eu vou parafrasear o Padre Zezinho. Os nossos dedos são todos diferentes, né? O dedo do anel, o dedo menorzinho, o dedo do meio, o dedo indicador, o dedo polegar. Só que se faltar um dos dedos, eu não consigo segurar a xícara, eu não consigo apoiar a minha caneta, o meu lápis. Se faltar um dos dedos, vai ficar difícil para eu digitar no celular ou no computador, né? Então, eles
eles fazem um conjunto, mas cada dedo tem uma função. E assim na nossa vida, cada pessoa, e assim você deve olhar para quem é mãe, né? Deve olhar para o seu filho com um olhar diferente, porque sim, eles são diferentes e devem ser respeitados com suas diferenças, porque toda diferença tem desde um potencial até um desnível, vamos pôr entre aspas aí, uma diferença, uma deficiência, uma dificuldade a ser tratada. O meu canal vem falar sobre isso, né? Sobre os nós e tentar ajudar você a olhar para cada nó e ver como que você pode ressignificar ou produzir em cima desse nó. Então, o lado B da maternidade, né, os bastidores da maternidade, eu quis abordar isso, que mãe cansa, que não é agradável a gente perder noites e noites sem dormir porque o nosso bebê, o nosso filho está doente, que a gente fica preocupada ou nervosa porque é tarde de à noite e o nosso filho ainda não chegou, porque o nosso filho saiu brigado com a gente, foi trabalhar e saiu sem falar com a gente, sem me dar o último tchau. Porque eu tive que ser mais firme com meu filho e por causa disso eu dei um tapa nele, por causa disso eu gritei com ele. Ou porque eu não consigo entender como que esse filho age dessa maneira, por que meu filho pensa numa maneira que não é a que eu penso. Isso acontece com pai, com mãe, né? Por quê? Porque somos seres humanos. Mãe cansa, mãe sente dor, mas não quer dizer que pelo fato da mãe ficar cansada, às vezes ter que dormir fora de horário ou perder o sono, porque quando a gente fica grávida, a mulher fica grávida, o nosso corpo muda, né? Ou porque a gente tem que trocar a fralda mal cheirosa do nosso bebê, não significa que a gente não gosta do nosso filho. Sim, a gente gosta. Mesmo que a gente erre, viu, gente? Mesmo que a gente haja erradamente, a gente sempre gosta do nosso filho. Mas nós somos, assim como eu, como todas as mães, somos pessoas e às vezes a gente erra e às vezes a gente acerta. E isso compõe a nossa mãe, né? A mãe não é a perfeita, mas é a melhor mãe do mundo. E eu agradeço então a Deus pela mãe que eu tive e pela mãe que eu sou, que a Desirê me indicou aí que eu sou uma mãe. E era sobre isso que eu queria falar esse mês, né? E deixar claro assim, é muito bom ser mãe, né? E assim, às vezes a gente tem aí os atropelos, as dificuldades, mas acima de tudo, existem pessoas que podem não gostar de ser mãe, mas tenho certeza, como eu vi no vídeo, a moça declarou, ela falou isso, né? Olha, eu detesto ser mãe, mas eu adoro o meu filho. E eu tenho certeza que é isso. E às vezes detestar ser mãe não é porque eu sou uma mãe péssima, porque eu não sei ser mãe, mas é porque às vezes eu tenho que exigir coisas do meu filho que nem sempre é aquilo que ele pode me dar e é aquilo que ele quer me dar. E às vezes a gente projeta os nossos desejos nos nossos filhos, certo? Então era isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Pense bem, se você escolher ser mãe, seja o melhor que você puder ser. E se você escolher não ter filhos, como eu escolhi, seja também o melhor que você puder ser. Porque eu estou escolhendo ser o melhor que eu posso. E por isso que eu fiz questão de ter esse canal para passar informações, para ajudar você a pensar e me dar respostas, não só a pensar, mas me dar respostas, porque pensar e perguntar, eu pergunto muito e tenho certeza que ajudo muita gente a fazer o mesmo, pensar e refletir. Não tenho todas as respostas e se você tiver aí uma resposta ou uma sugestão de algum outro tema pra gente trazer para falar aqui, traz aí pra gente, certo? E comenta aí o que você acha da sua mãe, como que é o seu papel de mãe, se você se acha uma boa mãe, se você gosta de ser mãe, se você já tentou ser mãe e não conseguiu, se
você nunca tentou. E comenta aí, lembre-se de dar o seu gostei, né? Muito importante aí pro YouTube para que ele envie esse vídeo para outras pessoas que não estão na minha vida, que não está na sua vida, mas que de repente vai encontrar o nosso tema e vai fazer com que essa pessoa cresça e pense diferente. É esse o meu propósito, transformar tudo diferente, mas tudo possível. Certo? E aí, nas minhas pesquisas, né, me deu um estalo e eu falei assim, como será que se diz mãe em outros idiomas? E aí, não por acaso, eu escolhi para falar sobre a pronúncia da palavra mãe em outros idiomas, né? E eu vou contar aí com você, porque eu peguei aqui alguns idiomas que eu não consigo, nem sempre eu consigo para pronunciar corretamente, mas eu conto com você para me ajudar e me corrigir, né? Se você puder, comente aqui, escreve aí no canal como que se pronuncia, escreve a pronúncia, e se eu tiver pronunciado correto, me ajude também a falar que bom, você pronunciou correto, certo? E conto com vocês no nosso próximo vídeo. Mês que vem a gente já vai estar falando sobre um outro tema, é o mês de junho, o Dia dos Namorados. Vem coisa boa aí, surpresa e muita coisa pra gente conversar aqui no Nós da Diferença. E então vou encerrar aqui o nosso vídeo de hoje falando tentando pronunciar a palavra mãe em outros idiomas, que não é o português, ok? Então, gente, eu quero explicar para vocês, né, por que eu escolhi pesquisar, né, certas pronúncias. Falar de mãe é falar sobre amor, sobre carinho, sobre cuidado, sobre atenção, sobre paz e harmonia, né? É essa impressão que eu tenho sempre quando eu falo de mãe. E existem países atualmente que a gente sabe que está em guerra, e por uma guerra inexplicável, que eu não consigo entender até agora. Se eu fosse professora de história, talvez eu soubesse melhor por que existe guerra, por que os países brigam entre si. Então, homenageando aí, pensando um pouco na canção de John Lennon, né, que fala aí dos países que estavam em guerra na época que ele era vivo, quando ele compôs a música, né, do Natal. Ele fala de Hiroshima, Ururoa, que foram países que foram atacados com a bomba atômica. Então eu escolhi para pesquisar, né, e tentar pronunciar aqui a palavra mãe em russo. Então, em russo, a palavra mãe é manta. Acho que é isso. Se eu tiver errado e alguém souber, pronuncia aí pra mim, escreve como pronuncia, tá bom? E outro país que eu escolhi foi falar sobre a Ucrânia. Como que se diz mãe na Ucrânia? E será que lá eles comemoram o Dia das Mães? Quando será que a Rússia e a Ucrânia comemoram o Dia das Mães? Será que essas pessoas, esses presidentes, né, principalmente o presidente da Rússia, que ataca a Ucrânia, ele tem mãe? Né? Como será que a mãe tratava ele quando criança? Certo? Então, em ucraniano, a palavra mãe, acho que se pronuncia mate. Acho que é isso. Se eu estiver errada, alguém me ajuda a corrigir, ok? Na França, que é um país que eu quero conhecer ainda, quero ter tempo de conhecer. Mãe é mère. Suave, né? Gostoso. Em árabe, né? A palavra mãe, que também, árabe também é um país que está lá em guerra, né? Uma região que também vive em guerra, né? Em árabe, a palavra mãe se pronuncia al-umu. Acho que é isso. Al-umu.
em aramaico, que é a língua que Jesus falava, né? Que é um personagem histórico muito significativo na minha vida e na vida de muita gente. Em aramaico, mãe se fala ima. Será que é isso? Acertei? Espero que vocês me corrijam aí. Se eu acertei, fala aí, Regina, você acertou. Se eu errei, tenta escrever aí a pronúncia, com que letras se pronuncia tal palavra. Em alemão, e eu sei que tem uma pessoa me assistindo na Alemanha, a palavra mãe se lê Mutter. Acho que é isso. E no Japão, e eu tenho muitos amigos japoneses, Cristina, Roberto Sadal, Neide Leiko, me ajuda aí na pronúncia da palavra mãe. Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo falar. Em japonês, a palavra mãe se diz oya. Certo? Vamos lá. Quero que os meus amigos japoneses, acho que essa foi a mais fácil de pronunciar, certo? E de qualquer forma, seja muta, oya, ou seja mer, ou seja mãe. Eu quero deixar aqui para finalizar o nosso vídeo de hoje e finalizar o mês de maio de 2024. Mãe, como eu tenho saudade de você, né? Mas eu sei que da onde você estiver, você deve estar aí assistindo no YouTube o meu canal, e saiba que foi por sua causa que eu vim pra cá, pra poder te fazer aquela homenagem e dizer que mãe não morre nunca e que mãe fica pra sempre. E quero deixar o meu muito obrigado à natureza, ao universo, obrigada a Deus pela mãe que Ele me deu. E mãe, obrigada pela oportunidade de ter nascido e obrigado por estar aqui com todos vocês. Até o nosso próximo vídeo, ali em junho, pra gente conversar um pouquinho mais sobre namorados.